Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Fabem. Me chamo Juliana e vou conduzir com muito amor, gratidão e prazer a nossa reunião de hoje. Primeiramente, quero lembrá-los sobre o preparo da água para ser fluidificada durante a reunião. Lembrando que nossas atividades acontecem aos sábados, com início às 15 horas e termina às 17 horas. Mas às 2h45 da tarde, a sala já está aberta para quem quiser vir e aproveitar o momento de relaxamento, pois nossos amigos espirituais já estarão aqui para nos receber. Nossa atividade conta com a palestra doutrinária e logo após a palestra tem o passe. Depois vem a segunda parte da nossa reunião, que é o momento da irradiação, que são preces coletivas e individuais. Hoje, a nossa palestra será por conta da querida Adriana Sarmento, que está de volta à nossa casa para nos presentear com o tema O Combate Supremo. Então, vamos dar início à nossa atividade. Eu convido a Liliane Pinheiro para dar início à nossa reunião de hoje com a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Ok. Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e discerna visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que assim seja. Obrigada, Liliane. Convido agora a Fátima Lovati para a prece inicial. Boa tarde a todos, está me ouvindo? Então vamos lá. Vamos nos ligando aos mentores da Fabem, aos mentores deste trabalho, aos nossos mentores individuais
E junto com eles, vamos agradecer ao Pai. É a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos, para mais este encontro, para mais este aprendizado. Permita, Mestre Jesus, que o Senhor possa instruir, orientar e abençoar a nossa palestrante de hoje, possa intuí-la a melhor forma, o melhor jeito de se falar, de trazer a tua mensagem para nós. E que possamos, Senhor, estar na mesma sintonia com ela também, para que possamos receber este alimento que ela nos traz. É o alimento da nossa alma. Muito obrigado, Mestre Jesus. Isso é conosco, neste encontro, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Fátima. Convido agora a palestrante do dia, a senhora Adriana Sarmento, para conduzir a palestra de hoje, o Combate Supremo. Bem-vinda de volta à nossa casa, Adriana. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Fátima, e a todos. Obrigada pelo convite para o trabalho, para o estudo, que nós sempre precisamos, né? Nós vamos iniciar agradecendo ao nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus por nos concederem essa oportunidade do trabalho necessário, do estudo e aprendizado necessários à nossa alma. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa nos amparar nos pensamentos, nas ideias, nas palavras, nos auxiliando em todas as lacunas que o Senhor sabe que ainda existem em nossas almas. A tua bênção, Senhor. Então, nós vamos iniciar neste tema de hoje, o combate supremo, não tendo como não recordar de Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, quando Paulo nos traz esta mensagem, ele falando a respeito desse combate necessário, nós vamos entender que, exceto Jesus, ninguém deu uma forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo de Tarso. Mesmo antes de Paulo se tornar um verdadeiro cristão, os atos de Paulo sempre foram muito significativos. Por exemplo, ele perseguiu de forma muito frenética os cristãos. Depois aconteceu a morte do mártir, né, nosso primeiro mártir, Estevão. Depois acabou que ele foi levado àquela obediência integral ao Cristo após conhecê-lo na estrada de Damasco. E a partir daí, então, ele fundou igrejas e foi preparando, divulgando e levando o evangelho a toda parte. Aquele encontro que Paulo teve com Jesus, aquele encontro pessoalmente, transformou a sua vida completamente, porque ele sempre foi muito dedicado a tudo que ele fazia. Mas a partir desse encontro pessoal com Jesus, a sua dedicação passou a ser completamente direcionada ao Evangelho. Paulo sempre foi muito religioso, e aquele treinamento que ele recebeu de Gamaliel, que era aliado aos apóstolos, era o melhor que ele poderia dispor naquele momento. Então, ele sempre teve a sua intenção e os seus esforços muito sinceros. Ele era um bom fariseu. O que é o fariseu? O fariseu era um grupo religioso judaico, que eles defendiam com uma obediência nos mínimos detalhes das coisas, aquilo que eles entendiam que era verdade. Então, eles não aceitavam Jesus por quê? Não aceitaram Jesus ser o Messias enviado, porque Jesus não obedeceu a toda a tradição judaica.
Então, Paulo sendo fiel à sua fé e tendo Cristo não seguido todas as regras do judaísmo naquela época, então eles entenderam que aquele não seria o Messias. Dessa forma, então, quando Saulo conheceu Jesus na estrada de Damasco, né, quando lá mais adiante ele teve uma compreensão maior a respeito do Evangelho, quando em Roma, né, atendendo a uma pessoa, quando ali coisas importantes de cura aconteceram, ele entendeu que ele poderia, naquele momento importante que estava demarcando a sua vida entre o antes e o futuro, que poderia fazer aquilo que era de muito hábito na época, que era uma mudança de nome. Então, ele escolheu mudar apenas uma letra do seu nome, adotando o segundo nome, e ele falou, eu vou mudar apenas uma letra, vou trocar o S pelo P, né? E adotou o segundo nome, então, Paulo. Dessa forma, então, foi quando Jesus ele surgiu ainda mais intensamente na intimidade de Paulo. Vamos recordar que na estrada de Damasco, quando Saulo, né, vamos voltar um pouquinho a Saulo, ele estava indo a Damasco à procura de Ananias. Por quê? Porque Damasco era uma cidade muito comercial. Então, ali passavam muitos comerciantes, tinha muito comércio, muita gente, muito movimento. E ele entendeu que seria por bem ir lá para deter Ananias em sua pregação do Evangelho, porque estaria causando um grande mal no descumprimento da lei mosaica. Então, naquele caminho pela estrada de Damasco, surgiu subitamente, como nos conta em Atos capítulo 9, surgiu subitamente, o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Ali então, tendo como que escamas em seus olhos, enseguecido. Mais adiante, Saulo tornou a ver. E tornou a ver agora com outros olhos. Tornou agora a não só ver, mas a enxergar com a alma o caminho que ele deveria seguir. O entendimento correto a respeito daquele carpinteiro nazareno que muitos não entendiam, que fora crucificado junto de ladrões. Agora, tendo conhecido Cristo pessoalmente, por ter sido por Jesus um vaso escolhido, se tornou um outro homem, uma outra criatura. Passagem essa que nos convida a também nos sentirmos vasos escolhidos do Cristo para a mudança de nossas vidas e para levar o seu Evangelho a todas as criaturas, especialmente pelas nossas condutas, pelo nosso sentimento mais elevado, pelo nosso lidar com o outro de uma forma mais apurada, mais fraternal, mais caritativa. E assim, então, Saulo se dirigiu a Damasco e lá então encontrou Ananias. E Ananias foi aquele que conduziu Saulo nas primeiras palavras. Mais adiante, já compreendendo Cristo, já levando a sua mensagem, a mensagem do Cristo ao povo, a diversas cidades, a diversos locais, escrevendo muitas cartas por orientação do próprio Cristo.
ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo. E nessa segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8, Paulo escreveu: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, isto é, ele está então dizendo que Jesus irá sim olhar para cada um de nós, irá observar de forma muito cuidadosa e muito com todos os detalhes qual está sendo a nossa postura, como estamos dirigindo a nossa vida, como estamos lidando com o outro, o que estamos pregando pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. O que estamos fazendo das nossas vidas e das vidas daqueles que estão à nossa volta. E ele continua: que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, isto é, bondade e doutrina. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, está escrevendo para todos nós, dizendo para nós termos cuidado com a nossa palavra, levarmos o evangelho, para nós, se for necessário repreender, com todo zelo, com todo cuidado, com todo respeito, orientando o melhor caminho, que seja feito. Que nós podemos exortar, que nós possamos agir com bondade, que nós possamos levar a doutrina do Cristo dentro da nossa alma, onde nós formos. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, ele está falando que no futuro haveria um tempo em que nós não suportaríamos a doutrina do Cristo, que nós iríamos querer fazer as coisas do nosso jeito, que nós, talvez, em algum momento, iríamos dizer que é muito bonito e louvável, mas agora eu quero agir assim, mas agora este outro é o meu interesse. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, isto é, conforme os próprios desejos materiais. Nós vamos agir conforme nossos próprios desejos materiais. Então, ele já está nos alertando, tende cuidado. Olhe, volte seu olhar para si mesmo. Observe se você não está agindo tão somente buscando realizar os seus desejos materiais, porque este não é o caminho que o Evangelho nos ensina. Mas tu, isto é, Timóteo, mas tu, eu e você, mas tu, sê sóbrio, isto é, seja consciente em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E nós queremos aceitar sofrer? Porventura viemos ao mundo para ter só felicidade? Estamos tendo felicidade? Muitas vezes nós não aceitamos a aflição, o sofrimento, as dores. Então ele nos fala, seja sóbrio, seja consciente em tudo. Não é só em algumas coisas, ser sóbrio em tudo. Estamos buscando ser sóbrios, isto é, conscientes em tudo que fazemos, sentimos, pensamos, dizemos, em todas as nossas escolhas, estamos agindo com consciência? Ou estamos deixando que o nosso inconsciente conduza as nossas vidas com os nossos instintos, buscando realizar as nossas concupiscências, isso é, os nossos desejos materiais? Ele fala, faze a obra de um evangelista. Então, nós estamos aqui nesse mundo para fazermos a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Todos nós temos um ministério a cumprir, de acordo com as nossas necessidades espirituais, de acordo com a nossa condição espiritual, não importa qual seja, para um pouco menos ou para um pouco mais, porque somos um pouco diferentes uns dos outros, mas todos nós temos um ministério do Evangelho a cumprir, a começar dentro do nosso lar.
Estamos cumprindo esse ministério? Ou quando surge uma educação, uma situação, nós não colocamos essa educação do Evangelho para atuar em nosso lar, para agir em nosso local de trabalho ou onde estivermos, para podermos esclarecer e apaziguar, para podermos fazer o que ele falou aqui agora há pouquinho, né? Repreender, exortar e divulgar o Evangelho pelos nossos atos. Como nós estamos agindo? Então ele vem e nos fala, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo vem e nos fala, combati o bom combate. Qual combate estamos falando? Nosso tema hoje é o combate supremo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha o que este homem disse. Tão consciente da postura de vida que adotou após conhecer Jesus, do cumprimento da sua determinação em ser, sim, aquele divulgador do Evangelho, não só por palavras, mas, em primeiro lugar, pelo seu comportamento. A coroa da justiça me está guardada. É certo, ele sabia que era certa, porque ele tinha consciência dos seus atos. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, no dia que ele partir. E não somente a mim, agora vem ainda mais, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a vinda do Cristo. Então, ele está dizendo isso para Timóteo e para todos nós, que essa coroa da justiça está guardada para todos nós que amarmos a vinda do Cristo. Amarmos como? Contemplarmos também, mas que nós venhamos a cumprir, especialmente começando dentro do nosso lar, o Evangelho de Jesus. Então, Paulo de Tarso dedicou inteligência, dedicou força espiritual, dedicou a sua energia na causa do Cristo. E nós sabemos que toda energia, ela é destinada a uma ação. E é impossível nós agirmos sem agirmos em alguma direção. É impossível. Seja um caminho bom, ou seja um caminho que não seja bom, mas em alguma direção nós damos destino à nossa energia, à nossa ação. E a ação, ela veste o caráter da luta que escolhemos. É como se fosse uma roupa. Se eu escolho uma ação boa, essa roupa que eu vou vestir é uma roupa de bem para realizar essa ação. E assim também pelo lado contrário. E combate é uma palavra muito usada por sinal, por todos nós a todo momento. Algumas pessoas são contra essa palavra combate. Algumas pessoas, outras, são a favor. Mas uma coisa é certa, é impossível nós vivermos sem combate. A vida é um combate. Não combater é nós cedermos a tudo. Se nós cedermos a tudo, nós vamos ceder a coisas boas e vamos ceder a coisas que também não são boas. E nós sabemos que as consequências chegam. As consequências das coisas que são boas serão consequências boas. Mas as consequências das coisas que não são boas serão consequências tristes, de infelicidade. Então, se nós não escolhermos viver em combate, nós vamos entender, por essas consequências ruins que chegarão, que a vida não é boa, que a vida é má, que a vida é injusta, que a vida é de infelicidade, o que não é verdade. Apenas acontecem essas coisas porque nós ainda cometemos faltas. E outro detalhe, existe combate e existe combate, né? Falando a respeito da nossa vida, nós vamos entender que Paulo deu a sua vida. Como entender isso, né? Então, pensando nesse sentido, não tem como dizermos que a lei da humanidade, que a vida que o Pai nos concedeu, que estarmos aqui nesse mundo, seja tão somente para uma existência material, para a conquista material. Pensaríamos, Deus criou todo o universo,
Temos todo um planeta formado por Cristo, né? Pelo toque inicial do nosso Pai. Temos toda uma organização dos benfeitores. Deus nos criou, nos trouxe para este mundo, nos concedeu a razão, os movimentos, o entendimento, a sabedoria, para nós vivermos tão somente uma existência material, para conquistas materiais, e para quando nós partirmos para além desse corpo físico, desse mundo material, será que foi para isto que Deus nos deu a existência? Então, vivemos no mundo material e temos alguns combates nesse sentido de conquistas e lutas no nosso dia a dia para vencermos a cada dia o trabalho, as conquistas que precisamos, nós vamos chamar tão somente de combate neste mundo material, neste mundo físico, nessa luta pela vida que todos nós precisamos, do trabalho necessário, do suor, do esforço, né? Do combate a muitas coisas, a muitas dificuldades pessoais. Mas quando nós falamos do combate supremo, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de um bem supremo, porque o grande e bom combate é o combate pela justiça divina. Todo combate, todo outro combate que existir, vai ser sempre uma imagem imperfeita desse combate pela justiça divina. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de uma guerra que surge. A qualidade dessa guerra, ela depende da força moral, do ideal que levou a essa guerra. Se essa guerra é pelo ouro, então vamos dizer que é um ideal pequeno. Né? Mas se essa guerra luta pelos bens que a criatura humana pode sofrer e morrer por ele, isto é, pelos bens eternos, pela conquista das virtudes, pela conquista de uma condição espiritual mais elevada, pela conquista daquilo que a companheira leu agora no começo, né? Para que em paciência e esperança das Escrituras tenhamos consolação. Foi parte da leitura inicial de hoje. Para que em paciência e esperança das Escrituras tenhamos consolação. Então, se a nossa luta, se o nosso combate for por essa esperança e essa paciência, pela consolação que a Escritura nos traz para podermos nos tornarmos criaturas melhores, se a nossa luta é para a conquista dos valores eternos do Espírito, então essa luta é boa. Essa luta é justa porque estamos lutando conosco dentro de nós para vencermos a nós próprios. Então, é um combate que nós estaremos fazendo para um caminho de uma glória celestial, de uma glória espiritual celestial. É um combate supremo pela justiça, sim. É a energia nossa sendo direcionada para o devotamento de verdadeiro valor. Nós colocarmos a toda a nossa energia vital no combate àquilo que não é bom em nós, no combate àquilo que não é bom à nossa volta, para que o Evangelho possa realmente imperar, a princípio em nós, para que possamos então levá-lo onde formos. Então nós podemos direcionar a nossa energia ao combate supremo, ao combate pela justiça divina. A justiça divina engloba o amor divino. Estamos falando em amor, estamos falando em fraternidade. No nosso lar está assim. No nosso lar nós estamos lutando, buscando combater dentro de nós as dificuldades que temos em relação ao outro. Estamos fazendo este combate supremo para agir com justiça. E talvez alguém possa dizer assim, mas aquilo que me fizeram é injusto. Eu tenho que agir, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ficaríamos até pensando, pode ser injusto, sim. Mas talvez se nós olharmos lá no passado, bem pretérito, talvez seja uma resposta a uma primeira injustiça que tenhamos cometido. E agora então vem uma reação por mágoa, por dor, por ressentimento.
Então, quando se fala em combate supremo, quando se fala em combater pela justiça na pacificidade, nós sempre teremos que ter três exemplos em nossa postura: justiça, fé e amor. Sempre quando conversarmos, sentirmos e pensarmos a respeito desse combate supremo pela justiça, quando pensarmos nessa justiça divina, vamos sempre lembrar da justiça, vamos sempre lembrar da fé e vamos sempre lembrar do amor. Mas não é para nós desejarmos combate, né? Pelo contrário, seria muito bom se não houvesse necessidade do combate, porque então nós já estaríamos com esse progresso realizado, mas há necessidade de vencermos as nossas próprias dificuldades. Lembrando que o combate materialista, ele tem sempre um fim muito infeliz. Aquele, por exemplo, que dissemos agora há pouco, um exemplo pela posse do ouro, não é isso? Pela conquista de coisas materiais, e esse ouro foi só um exemplo, ele sempre vai ter um fim infeliz. No entanto, vamos recordar Gandhi. Gandhi, ele fez uma guerra pacífica por um motivo nobre. Paulo lutou a favor do Cristo. Como que ele lutou? Sem armas materiais. Ele lutou com a coragem, lutou com a sabedoria, ele lutou com o amor. Ele lutou com vontade de trazer Jesus para o coração da humanidade. Todos os apóstolos se entregaram ao combate supremo pela causa cristã. E se eles tivessem não desejado, não combater pelo Evangelho, se no primeiro obstáculo que tivessem encontrado, tivessem desistido, fechado a casa do caminho e cada um voltar a pescar, a tecer e cada um retomar sua vida, nós não teríamos hoje os Atos dos Apóstolos, as palavras de Jesus, o Evangelho trazido por Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo. Nós não teríamos a carta de Pedro, de João 1, 2, 3. Não teríamos, porque eles teriam desistido de combater as dificuldades da vida para trazer Jesus para nós. Então, hoje, nós temos o Novo Testamento. Hoje, nós temos o Evangelho que vem nos ensinar a viver, que nos vem ensinar que nós fomos criados por Deus para o amor. Fomos criados com amor, pelo amor e para o amor. Que João nos falou que Deus é amor. E se o amor, tendo o amor, criado sua criatura, feito sua obra, a sua obra é amor. Então você é amor. Todos nós somos amor. Só que este amor ainda está um pouco tímido, porque ainda traz dentro de si imperfeições que causam um certo obstáculo a esse amor se manifestar plenamente, como a luz que está aqui espargindo claridade para todos os lados. Nós ainda não conseguimos, porque ainda existe uma dificuldade em realizarmos os nossos desejos pessoais, em pensarmos de forma equivocada que estamos aqui no mundo para viver os prazeres que o mundo nos oferece. Quando, na verdade, nós vemos os discípulos, os apóstolos do Cristo, dedicando, após conhecer Jesus, toda a sua vida intensamente para divulgar o Evangelho do Cristo. Intensamente. Paulo de Tarso foi trabalhar como tecelão, ofício que o seu pai te ensinou quando criança. Gamaliel perguntou para ele, né? E agora, né? O que ele iria fazer? E ele não sabia. E Gamaliel perguntou, o que você sabe fazer? Ele falou, meu pai, quando criança, me ensinou o ofício de tecelão. E Gamaliel falou, então, por que não faça isso? E ele trabalhava. Ele não queria viver às custas de ninguém, ele trabalhava. Ele não queria ser peso para ninguém. Ele buscava utilizar o recurso financeiro da igreja para a igreja, porque ele entendia a verdade que diz que o recurso que chega para a obra é da obra.
Então, ele não poderia tomar para si nem para o seu próprio alimento. Então, ele trabalhava, porque ele viajava a todo canto, sempre acompanhado. Ele precisava se hospedar, precisava se alimentar, precisava ficar numa pousada. Então, ele trabalhava como tecelão durante o dia. E nos horários de folga, nas noites, e em todos os outros horários de folga, ele levava o Evangelho de Jesus para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para os desesperançosos, para os impacientes. Levava Jesus. Fundou tantas igrejas em nome de Jesus. Nós podemos fazer, dentro da nossa condição, dentro do que hoje já conquistamos, onde formos, não colocarmos, quando se diz vulgarmente, lenha na fogueira, mas nós levarmos essa água que alimenta e que sacia a sede, se porventura próximo de nós estiver acontecendo algum desentendimento, que tenhamos a possibilidade, que tenhamos a palavra, que nos seja dada a palavra. Vamos ser aqueles que vão apaziguar, que vai acalmar, que vai fazer cada um refletir de que não vale a pena esse combate material, e sim o combate supremo, o combate espiritual, pela verdade, pela justiça, pelo amor. Cumprirmos a nossa parte como realmente exercendo o ministério que cabe a cada um de nós. Qual é o seu ministério? Como você está desempenhando o seu ministério? Então, a mensagem vem aqui e nos fala que nós precisamos, dentro daquilo que nos que cabe a cada um de nós, como criatura humana, buscarmos nessa tendência espiritual que nos foi dotada por Deus, executarmos o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, ele coloca assim, cada homem, cada tendência espiritual, cada nação tem o seu papel. Eu tenho o meu papel, você tem o seu papel, e assim todos nós. Para isso viemos. Entre todas essas forças diversas, umas delas estão destinadas a seguir adiante. As forças opostas precisam trabalhar juntas, e vamos pensar, como as forças opostas podem trabalhar juntas? Como que seria isso? Então, vamos imaginar. Nós precisamos também de forças opostas para executarmos muitas coisas. Talvez alguém pense, como assim? Forças opostas se completando? Não seria algo destoante dizer isso? Pensamos que não. Vamos imaginar, por exemplo, duas forças opostas. Então, ficamos pensando em que exemplo poderíamos buscar para trazer duas forças opostas que precisam uma da outra, trabalhando juntas para que aquele trabalho possa ser executado. Então, certo dia, dirigindo, nós observamos, por que não, então, a união do freio com o acelerador? É necessário. É necessário essas duas forças opostas. O freio, porque a inércia é necessária. E o acelerador para poder fazer o carro andar. Mas um carro não pode ser só freio. Mas também não pode ser só acelerador. Se ele for só freio, ele não anda. Se ele for só acelerador, ele bate logo adiante. Então, as duas forças precisam interagir. E agindo juntas, elas vão fazer, então, com que esse movimento aconteça, essa energia venha a fluir, de forma que, trabalhando juntos, ajustados, vão formar, então, o mecanismo necessário para que, então, este movimento também necessário possa acontecer e o carro venha a cumprir, então, de forma correta, a sua importância e a sua tarefa naquela hora. Então, são duas forças opostas trabalhando juntas. Vamos trazer, então, outras forças opostas que também precisam trabalhar juntas. Por exemplo, a autoridade e a liberdade. Não pode ser só autoridade, não pode ser só liberdade. Vamos trazer a integridade individual e a solidariedade.
Eu preciso olhar pelo outro, mas eu também preciso cuidar de mim para me tornar melhor ainda, para cuidar melhor ainda do outro. Vamos olhar a ciência e a fé. Elas precisam estar juntas porque elas se completam. E nós estamos, então, fazendo dessa forma o mesmo que o carro, unindo as suas duas forças opostas de freio e acelerador. Então, assim, o combate ele pode nos levar à justiça e ele deve ser feito pela justiça. Isto é, cada um de nós aqui buscando executar a sua função e sempre vamos lembrar, começando dentro de casa, para que o bem maior possa acontecer. Vamos recordar, como disse o nosso inesquecível missionário do Cristo, Francisco Cândido Xavier, em se tratando de forças opostas, como que ambas, de alguma forma, também se ajudam. Chico Xavier disse assim: fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. E ele encerra dizendo: magoar alguém é terrível. É muito melhor, diríamos assim, sermos feridos do que ferirmos, sermos magoados do que magoados, do que magoar. Nunca partir de nós. Este combate material, esta agressividade que talvez ainda possa existir. Nunca partir de nós a dor do outro, mas muito pelo contrário. Se acontecer, que seja contra nós, mas nunca saia de nós. Uma palavra de ofensa, uma palavra que magoe, uma atitude que fira, que isso nunca nos aconteça. E Chico Xavier, no livro Chico Xavier de A a Z, de Adelino da Silveira, ele nos fala o seguinte que vamos ler para vocês. Desde muito tempo noto que a perseguição das falanges das sombras da ignorância é um movimento constante e sistemático que eu acredito venha atuando no mundo contra a luz que o Cristo veio trazer para nós, os habitantes multimilenários do planeta. Eles se revezam através de numerosas reencarnações, como acontece a nós mesmos que nos revezamos em vidas e vidas, procurando assimilar os ensinos do Divino Mestre e segui-los. Então ele vem nos dizendo o quê? Que da mesma forma que existem as criaturas que estão encarnando, reencarnando e encarnando de novo, buscando aprender Jesus e viver Jesus, ele fala que ele observou durante a sua vida que também é a mesma coisa. As trevas também vêm encarnando, reencarnando e encarnando de novo, buscando trazer a obscuridade para os nossos corações. Mas como podemos usar dessa situação? Se não buscando levar o Evangelho a nós que precisamos e a todos também que precisarem, tanto quanto nós. Aqueles que estão na retaguarda, recebendo de nós esse amparo, da mesma forma que aqueles que estão muito adiante de nós nos amparam, muitas vezes nos puxam pelas mãos, nos ajudando a caminhar um trilho melhor, um trilho mais correto. No livro Justiça Divina, de Emmanuel, ele nos fala, no capítulo 2, que quando nós retomamos a pátria espiritual depois da morte, nós estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, retornando ao lar para a bênção do amor do Pai. Aquela emoção daquele reencontro, aquela alegria daquela redescoberta. Vamos olhar ali Saulo de Tarso, naquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Aquela alegria agora de enxergar um mundo diferente. É por isso que estamos aqui. E dessa forma, então, como esse filho pródigo, nós muitas vezes vamos sim encontrar no mundo espinhos, e porque trazemos ainda no coração espinhos também. Ainda não estamos perfeitos. E muitas vezes vamos nos ver por fora carinho,
mas por dentro uma dor também gritando em nós. Muitas vezes nós vamos ver um sorriso em nós mesmos por fora, mas por dentro um pouco de remorso que ainda toca a nossa alma. E muitas vezes nós vamos olhar um mundo cheio de esperanças que abrem a nossa frente, mas ainda vamos encontrar em nós aquela dor que às vezes nos segura um pouco. E a mensagem é nós não nos deixarmos ficar por esse freio, mas nessa hora nós usarmos deste acelerador para seguirmos adiante, porque mais uma vez recordando muito bem lida a leitura inicial hoje, que para que em paciência e esperança nas escrituras tenhamos consolação. Encontrarmos a força, a paciência e a esperança nas escrituras que temos em nossas mãos. E encontramos também no livro O Céu e o Inferno, nos falando a respeito da felicidade. Nos fala que a felicidade, ela está na razão direta do progresso realizado, de forma que dois espíritos podem caminhar de mãos dadas, um está feliz e o outro não. Ainda que juntos, podem um estar vivendo em trevas e outro vivendo a felicidade. Enquanto para um, tudo parece resplandecer, talvez para o outro ainda parece viver um pouco mais de dor. Mas a mensagem deste dia de hoje é esse combate supremo, é esse combate das nossas dificuldades para que a justiça possa acontecer no mundo, para que os nossos atos possam ser de justiça, para que nós possamos nos tornar justos. A finalidade da nossa existência, Deus nos criou para nós nos tornarmos justos, porque o justo amplamente ama. E aquele que ama amplamente é justo. Quando nós conseguirmos seguir o Evangelho do Cristo na forma mais ampla que pudermos alcançar, nós estaremos vivendo cada vez mais próximo dessa justiça que o Evangelho nos convida. E se nós buscarmos também vivermos a justiça que o Evangelho nos traz, nós estaremos cada vez mais nos aproximando mais ainda do amor, mais ainda de Deus. Essa é a felicidade que podemos encontrar. Mas quando nós falamos de felicidade suprema, nós então agora já passamos para uma outra situação mais elevada, porque a felicidade suprema, ela está exatamente no gozo de todos os esplendores da criação. Nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever a felicidade suprema. Nossa imaginação não consegue alcançar, não consegue conceber o que é a felicidade suprema, a felicidade que os espíritos mais elevados já conquistaram. Aqueles que estão lá, próximos, ao lado, vamos dizer assim, próximos de Deus. Nós ainda não conseguimos imaginar. Mas a leitura nos fala que a felicidade suprema, a leitura deste livro, né, do livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, capítulo 3, item 6. Ele fala que a felicidade suprema, ela é a ausência completa de todo sofrimento físico e moral. Não existe sofrimento moral e sofrimento físico. Que existe uma satisfação íntima plena e contínua. Uma serenidade da alma imperturbável. O amor que envolve todos os seres, por causa da ausência do atrito pelo contato dos maus. O amor vai envolver todos os seres de toda parte. Não existe diferença deste lugar ou daquele lugar. Aqui nós vivemos muito pelo sobrenome, pela nacionalidade, de qual estado é, de qual país é. Então, esquecemos que o outro é irmão, não tem o mesmo sobrenome, não mora na mesma casa, mas somos todos irmãos uns dos outros.
Por que diferenças com aquela pessoa que é de outro estado, que é de outro município? Aqui fala que a felicidade suprema fala de um amor que envolve todos os seres, porque não existe atrito de nenhuma forma, porque não tem sofrimento físico nem moral, nós não teremos sofrimento moral. A nossa consciência não vai acusar um erro moral, porque não vai mais existir. E, acima de tudo, ele fala, haverá a contemplação de Deus e na compreensão de seus ministérios revelados aos mais dignos. Isto é, compreenderemos quando conquistarmos a felicidade suprema, né? Nós compreendemos, quer dizer, desculpa, quando nós compreendermos todo o ministério divino, quando nós cumprirmos toda a lei, quando nós conquistarmos todo o amor e justiça, nós viveremos a felicidade suprema, onde não irá haver o porquê, o para quê, mas nós seremos também amor, espargindo o amor, aspergindo o amor, levando o amor do Pai e do Cristo a toda parte. E vamos continuar dizendo, começando dentro do nosso próprio lar. E no livro Palavras de Vida Eterna, vamos recordar o versículo de Paulo, né, do nosso estudo de hoje, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? Nesse combate e nesse bom combate que há diferença. Né? No combate, se combate os inimigos externos, usa-se de astúcias, de estratégias, né? Existe aquela questão de adversário, existe a falsa alegria, o falso equilíbrio. Agora, o bom combate é diferente do combate, porque o bom combate, nós lutamos contra nossas próprias imperfeições, buscando nos tornarmos melhores. Nós acessamos a bateria chamada vigilância, em oposição àqueles sentimentos de qualidade inferior que ainda existem em nós. Este é o bom combate. O combate, ele chumba o coração nosso na terra. Já o bom combate, ele torna o espírito mais livre para alçar planos mais superiores. Então, Paulo de Tarso, que caminhou neste bom combate para poder viver o Evangelho do Cristo, ele passou a viver esse bom combate desde o primeiro instante que conheceu Jesus na estrada de Damasco. Desde o momento que nós já ouvimos alguma coisa a respeito do Evangelho, desde o momento em que nós já conhecemos alguma coisa a respeito do Evangelho, nós já podemos começar a combater este bom combate. Então, até a estrada de Damasco, Paulo vinha naquela função de observar os conhecimentos humanos. Mas desde o momento em que ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, desde o momento que Ananias o recolheu, cego, transtornado, num estado completamente de subalterno e de dor, ele muitas vezes, adiante, ele se viu incompreendido, porque ele seguia Jesus. Ele se viu desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, chicoteado por inúmeras e dezenas de vezes, abatido, doente, mas ele jamais deixou de servir a causa do bem que havia abraçado com Jesus. E ele esqueceu completamente todos os males do passado, todos os constrangimentos, todos os insultos, para poder realmente viver o Evangelho. E foi o que ele fez. Ao final, dizendo, no término da sua carreira, né, como um semeador verdadeiro, né, dessa verdade que o Cristo nos trouxe, ele aparentemente arrasado, aparentemente vencido, tendo lutado em bom combate, ele saiu da terra na condição de um verdadeiro triunfador, nos deixando o convite para nós também realizarmos este bom combate, esse combate supremo pela justiça e pelo amor. O aperfeiçoamento individual
É a única vitória que nunca se altera. Guarda, o aperfeiçoamento individual é a única vitória que nunca vai se alterar. É conquista. Conquista não se perde. Buscando aperfeiçoar a própria alma, é uma conquista que nunca iremos perder. Ainda que desprezado, apedrejado, perseguido, abatido, doente, discriminado, o aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o campo de luta é um só. Somos nós mesmos. Foi pelo combate para que a justiça e para que o amor divino possam se instalar em toda a terra, em todo o universo, em todos os nossos corações. Que a bênção do Senhor seja nos fortalecer por toda a eternidade. Muita paz. Muito obrigada, Adriana, por essa palestra tão linda e edificante. É sempre um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Antes de darmos continuidade à nossa reunião de hoje, a gente sabe que hoje é sábado, né? Também é feriado, então gostaríamos de deixá-la bem à vontade, caso precise sair em algum momento da reunião, tá? Fique bem à vontade, por favor. Tá bom? Então, para darmos continuidade, eu gostaria agora de convidar a Sueli para nos conduzir à prece final. Olá, todo mundo. Boa tarde. Adriana, obrigada pela palestra maravilhosa. A gratidão é toda nossa. Obrigada. A gente precisa mesmo de lançar a mão dessas ferramentas, né, amiga, para vencermos o bom combate. Verdade, Sueli, verdade. Sim. E agora, com os nossos corações cheios, repletos de gratidão, de sentimento de bondade, fraternidade, para conosco mesmo, que somos os primeiros necessitados, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fonte infinita de misericórdia, de justiça, de amor, a Jesus, nosso amado irmão, flor de luz de nosso Pai, e a todos os irmãos que servem na seara de Jesus, nos intuindo, nos protegendo, nos guiando. Rogamos a vocês muita misericórdia para conosco, que somos necessitados, que possamos, Senhor, lançar a mão de todas as ferramentas gravadas em nossa consciência, em nosso coração, para trabalharmos em nosso favor e em favor do nosso próximo. Deus, amado Pai, Jesus, governador do nosso planeta, nestes momentos angustiosos que passamos, cada um na sua intensidade, rogamos paz e sabedoria para todos aqueles que têm o poder de traçar caminhos para a humanidade terrena. Que todos nós possamos ajudar a esses governantes através das nossas boas vibrações, nossos bons pensamentos, nossas orações, chegar até eles para decidirem o melhor caminho, eliminar de si o orgulho, a vaidade e a ambição por bens terrenos.
Querido Pai, querido Jesus, abençoa todos os lares, sejam eles de que forma for, casebres, albergues, vielas, becos, os infelizes, os lares felizes, os abandonados e os que vivem fartos de felicidade, porque se assim estão, assim me fizeram por onde merecer. Que a árvore da vida, Senhor, dê bons frutos em todos nós. Que a tua bênção e a tua glória se expanda por toda a humanidade. E que as nossas orações cheguem aos seus destinos. Muito obrigada pela tarde de hoje, por esses momentos de reflexão, de alimento, que todos nós possamos render-lhe graça todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus.